município de Tanguá, localizado aproximadamente a 1 hora da capital fluminense, vizinho de Rio Bonito, Itaboraí e Araruama, é conhecido pela diversidade agrícola. Mas o destaque mesmo é a laranja, que ganhou notoriedade em todo o Brasil por estar passando por um processo de registro no NPI para ganhar o selo de indicação geográfica, comprovando a qualidade única da fruta. Toda essa popularidade permitiu que produtores locais se reunissem a órgãos federais, estaduais e municipais, além de instituições de suporte e assistência rural, para obter o selo que beneficiará 830 citricultores que produzem mais de 70 mil toneladas da fruta na região. O Rio em Foco está acompanhando de perto esse trabalho e as vantagens competitivas que essa iniciativa pode gerar para os municípios envolvidos no estado. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a secretária municipal de Agricultura de Tanguá, Cláudia Milão, e a auditora fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ludmila Gaspar. O selo de indicação geográfica, além de proporcionar visibilidade e qualidade, também permite maior reconhecimento do produto ou serviço no mercado. No caso do município de Tanguá, as laranjas estão bem próximas dessa conquista. Vamos conferir. Considerada uma das laranjas mais doces em todo o Brasil, a laranja de Tanguá pode ficar ainda mais famosa. É que em 2020, a fruta está prestes a obter o selo de notoriedade, ou IG, que significa Índice de Indicação Geográfica. Quem experimenta a laranja daqui da região consegue perceber que ela tem uma doçura diferenciada de qualquer outra laranja, né? Então a gente está fazendo alguns testes nesse período da IG e a gente consegue chegar a um Brix, que seria como se fosse o nível de doçura da laranja de 16 pontos, né? Que a gente não tem em outras regiões. Além dessas características, o solo, clima e o relevo contribuem para manter a qualidade e o reconhecimento da fruta. Tudo que for referente à IG, as características dos frutos, quanto a tamanho, Brix, etc., alguma questão de manejo, tudo vai estar dentro desse caderno de especificações técnicas que eles chamam de SET. Então, para que uma pessoa possa pleitear, ter o selo da IG, ela precisa estar em conformidade com esse caderno de especificações e é isso que no momento esse grupo técnico está construindo. A indicação geográfica ela dá notoriedade à região e sem contar o produto que é o reconhecimento até nacional e mundial como o melhor produto que se tem hoje em dia aqui na região. Juntos estamos construindo esse caderno de especificação para que a gente não tenha algo que fique só no papel, para que a gente possa trazer para o campo e a IG se tornar uma realidade, não apenas um documento, né? Dentre os tipos de laranjas produzidos estão a Seleta, uma das mais conhecidas do mercado, pronta para a colheita entre os meses de maio e junho. Secretária, além de Tanguá, quais são os outros municípios que estão envolvidos e que fazem parte da região das laranjas de Tanguá? Município de Itaboraí, Rio Bonito e Araruama. E como vem sendo esse processo de integração e de conversa sobre esse tema? Quando esse projeto começou? Na verdade, esse projeto ele começou em 2011, por algumas questões assim, que até mesmo eu desconheço, mas não vem nem o caso. Mas quando eu assumi a secretaria em 2017, um dos primeiros passos foi tentar resgatar, começar a ver de onde tinha parado e o que a gente poderia começar. Nós tivemos uma reunião no Ministério da Agricultura com a Ludmila, o Celso Merola, e é onde a gente começou a dar o primeiro passo para essa retomada, porque ele já tinha iniciado, mas teria parado num certo ponto e a gente reiniciou. Esse trabalho de indicações geográficas é um trabalho que o Ministério vem fazendo há bastante tempo. Ele mapeia, na verdade, quais são as áreas potenciais para essas indicações. E o que Tanguá tem, e na verdade toda essa região e esses municípios que a secretária citou, tem de especificidades para serem trabalhadas? O Ministério da Agricultura, desde 2005, vem trabalhando especificamente com as indicações geográficas agropecuárias. Então, ele faz uma lista, um diagnóstico dos produtos potenciais e contribui com os projetos que têm esse potencial registro de indicação geográfica. Na verdade, as indicações geográficas elas já são
reconhecidas, elas já têm a notoriedade do produto, as pessoas reconhecem isso. E a gente vem ajudar essas regiões para elas terem o registro oficial pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E em relação a Tanguá, que é a nossa Superintendência Federal de Agricultura do Rio de Janeiro, é o braço do mapa aqui no Rio, a gente já sabia, né, porque nós somos aqui do Rio de Janeiro, a gente já conhece toda essa tradição da produção de laranja e essa qualidade diferenciada da laranja. Então, a gente, em 2011, nós buscamos, né, todo um grupo, né, para construir um grupo de especialistas, de técnicos que pudessem mobilizar toda a região e os produtores da região para que a gente se envolvesse nesse projeto para levar essa fama, né, para outras margens, outros lugares. E de 2011 até 2017, né, houve um processo de amadurecimento, né, porque o projeto de indicação geográfica não é simplesmente para obter um registro, e sim envolve muitas outras questões, que envolve associativismo, envolve boas práticas agropecuárias, envolve muitas outras atividades dentro desse projeto. Então, por isso, houve esse amadurecimento. Em 2017, nós, né, através do grupo, nós fizemos, né? Então, vamos lá, vamos correr atrás desse projeto e vamos trazer esse registro aqui oficial, né, de proteção para essa laranja, para essa região de Tanguá e para todos esses produtores. Secretária, esse é um trabalho de articulação e que tem desafios do próprio município, né, de resgatar essa história das laranjas e essas especificidades. Como tem sido o trabalho desde 2017 para cá, nessa corrida aí para poder trazer essa notoriedade da laranja para um público mais amplo? Então, um dos primeiros passos que a gente teve que fazer foi buscar recursos para a gente fazer essa estruturação, né? E em parceria com o MAPA, a gente firmou um convênio no final do ano de 2018 para poder estar contratando uma empresa para dar esse suporte para o município. E assim, a gente conseguiu um bom êxito em relação aos parceiros, que a gente tem o SEBRAE junto com a gente, tem a Embrapa, temos a EMATE. Então, a gente conseguiu reunir várias instituições, e que isso a gente sabe que é difícil, você está trabalhando com várias instituições. E assim, a gente conseguiu fazer isso. A gente mantém até hoje os grupos de reuniões, tanto de grupo técnico quanto do grupo gestor, para estar montando e dar continuidade a essa estruturação do projeto. Em relação a... preciso que sejam feitas também pesquisas que comprovem essa notoriedade, essa diferenciação do produto. Uhum. Então, a academia também tem que estar presente para poder fazer esses estudos. Que estudos são esses? O que é necessário ser feito na busca de uma indicação geográfica? Porque a indicação geográfica no Brasil existem duas modalidades, que é a indicação de procedência e a denominação de origem. A indicação de procedência você traz somente pelo resgate histórico, que é para você comprovar a notoriedade daquele produto. Mas, no caso da denominação de origem, você tem que comprovar que a qualidade diferenciada vem daquele solo, daquele clima, daquele ambiente ali. E a gente já como sabia que aquele, né, porque a gente já vem com aquela intuição, que aquela laranja vem, é doce, tem aquele Brix alto, assim como a Alessandra falou durante o vídeo, aquele doce, ele vem por causa do solo, aquela temperatura, aquele vento que acontece naquela região. Então, aí nisso, nós, né, o corpo da Embrapa Solos, Embrapa Tecnologia de Alimentos, e Mandioca e Fruticultura estão nos apoiando, né, fazendo parte desse grupo, para que comprovem essas questões edafoclimáticas, para comprovar que essa qualidade vem desse solo, desse ambiente ali diferenciado. A gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco sobre como o resgate histórico também pode permitir outras oportunidades no turismo. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Cláudia Milão e Ludmila Gaspar. A previsão para que a indicação geográfica das laranjas da região de Tanguá saia do papel é dezembro de 2020. Com isso, o Rio de Janeiro será o primeiro estado a adotar o selo para esse tipo de produção. Tanguá, que já é conhecida como a terra da laranja, vai poder ampliar esse reconhecimento.
Na entrevista a seguir, a presidente da Associação dos Produtores de Tanguá, Alessandra Macedo, explica como foi pensada e criada a logomarca desse trabalho. Vamos conferir. Na camisa a gente tem o nosso futuro selo, né? Nós temos as nossas laranjas aqui representadas. Uma das características da laranja daqui do Rio é que ela tem um cabinho com a folha, né? Por questões sanitárias, a gente não pode vender para outros estados com o cabinho com a folha, mas foi uma característica que a gente resolveu manter no selo daqui da laranja da região. Além disso, tem também essas bolinhas aqui brancas, que mostram para o consumidor e para os produtores que a nossa laranja ela não visa ser aquela laranja perfeita de casca, né? Ela visa ser uma laranja natural. E nesse natural, às vezes, a gente tem algumas pintinhas. Então, esse branquinho aqui representa essas possíveis pintinhas que a gente possa ter. Essas pintinhas, elas vêm, né, por causa de alguns insetos e algumas doenças. Então, a gente, sabendo que a gente pode conviver com elas, a gente vai ter um pouco disso na laranja e não vai precisar aplicar tanto defensivo assim. Embaixo aqui representado nós temos uma mão, né? Então é a mão do produtor que cuida das laranjas, que colhe as laranjas e que vai entregar a laranja ao consumidor. Então aqui representando nós temos a mão de cada produtor de toda a região, que a gente chama, né, da região de Tanguá. Além disso, do lado de cá nós temos a folha da laranja, né? Então a representação da folha daqui das nossas laranjas. E do outro lado, nos dedos, nós temos como se fosse o relevo daqui da região. Então ele traz vários signos nessa imagem para representar aqui as laranjas da região de Tanguá. Secretária, esse processo de atração dos produtores para valorizarem, para estarem dentro desse projeto das laranjas da região de Tanguá, como tem sido? Assim, quantos produtores hoje são envolvidos nessa discussão da IG? Então, um dos primeiros passos que a Secretaria adotou foi estar sempre junto ao produtor, procurar trazer o produtor para estar mais próximo da Secretaria, e não o produtor simplesmente ir lá no campo e a Secretaria. Então, nós começamos a fazer reuniões mensais na área rural, onde a Emater participava com a gente, que é a parte da extensão rural, e a gente, toda quarta-feira, a gente firmou reunião toda quarta-feira com os produtores. E lá a gente levava vários temas a serem discutidos. E um desses era esse projeto da indicação geográfica. Então começamos a mostrar para ele que seria possível, sim, que seria possível sonhar, conforme as pessoas falam. Porque um município tão pequeno querer buscar uma coisa de uma proporção tão grande. Mas não é o tamanho do município que vai dizer isso. É o tamanho da nossa vontade, da vontade dos nossos produtores, em a gente querer resgatar a nossa história. Que isso existe uma história. Nós somos os produtores de laranja, embora seja que antes pertencia a Itaboraí. Mas aquilo ali sempre fez parte da nossa história, porque nós pertencíamos a Itaboraí. Então, assim, para a gente está sendo... Eu vou falar até pessoal, como secretário, está sendo para mim muito gratificante conseguir estar resgatando isso e ver isso no olhar dos produtores. E que os pais cultivavam e que hoje são os filhos e que isso vai passar para os netos e fazer voltar essa história que o município sempre teve, que foi a produção de laranja. Isso gera um potencial também importantíssimo de turismo rural, que é algo que a gente discute pouco, mas como a capital do Rio atrai todas as atenções e já é um ponto de chegada, na verdade, do turista no Brasil, né? Pensar nesses roteiros também rurais, que podem trabalhar essa questão, se torna super importante, né, Luzmila? Com certeza, porque os projetos de indicação geográfica, eles, né, como eu falei, não visam somente o registro, e sim o desenvolvimento de todo aquele território. Né? Aqui a gente está trabalhando com a região de Tanguá, que envolve uns 4 municípios, e a gente vê que a gente quer mostrar para o mundo o turismo da laranja, o turismo rural, e além disso os outros produtos que ali podem estar agregados, que podem ser o artesanato, podem ser os outros produtos agrícolas, né? Até um envolvimento ali de um turismo numa cachoeira, outras coisas, outras possibilidades de economia que podem existir naquela região por conta de um projeto, de um determinado produto, mas isso surgir para os outros produtos também, outros potenciais produtos.
E nesse desafio a gente fala também da necessidade de integração da secretaria com outras secretarias do próprio município para trabalhar essa pauta conjuntamente, né? Com a Secretaria de Cultura, né, que hoje é responsável pelo turismo do município. E a gente já vem fazendo esse trabalho e a gente vem desenvolvendo exatamente essa parceria. Em relação a essa questão da AIG, né? A gente falou de 2020, de dezembro de 2020, como um momento em que pode ser que o Estado seja o primeiro e ganhe essa marca de ser o primeiro Estado a ter uma indicação geográfica de laranja. Como é que está sendo esse processo? Quais são os passos e as etapas até a gente chegar a essa indicação? Então, a indicação geográfica na modalidade denominação de origem, né, para a laranja realmente vai ser a primeira do Brasil. Existem outras denominação de origem, inclusive, tem uma banana de Corupá, lá de Santa Catarina, e assim, um dos exemplos que existem, né, outras frutas também com indicação geográfica, mas, então, os próximos passos é que a gente está, na verdade, construindo os documentos que vão ser depositados no INPI. E a partir desse depósito a gente começa a contar ali um prazo de análise do próprio INPI. Então a gente, assim, o nosso prazo do nosso grupo de trabalho é para que em dezembro de 2020 a gente encerre toda essa questão burocrática dos papéis. Mas a gente não finaliza ali o trabalho com os produtores, porque existe também o processo de gestão. Como é que vai gerir toda essa questão do corpo da associação, gerir o próprio signo distintivo, né, a colocação no mercado, e a gente contribui com os produtores em relação a isso, porque assim, são diversas possibilidades ali de ideias, intenções e até inovações para essa cadeia produtiva, que o corpo tanto do Ministério da Agricultura e todos esses parceiros que estão ali trabalhando não termina no depósito do INPI. A gente continua com esses produtores para dar suporte, apoio para que eles cada vez mais cresçam nesse mercado e o Rio de Janeiro, como Estado, ganhe com isso. Ludmila, além dessas indicações geográficas que acontecem em outros estados, no Rio de Janeiro, quais as que já existem e as que estão em processo de acontecer? O Rio de Janeiro tem muitos produtos especiais, com qualidade diferenciada, que têm potencial para indicação geográfica. E a gente já tem hoje 4 registros já concedidos e uma já está, se eu não me engano, já está ali no tracinho para sair. Né, a Paraty, a cachaça de Paraty, ela já é uma indicação de procedência. E nós temos 3 pedras Gnase, que é da região de São Francisco, Santo Antônio de Pádua, né, que já são denominações de origem, né, e a Baía de Ilha Grande para as Vieiras, que eles já estão finalizando, o registro já está, se não já saiu, né, não acompanhei as últimas edições ali da revista de propriedade industrial, mas ela já estava na linha de sair. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Dentre os principais roteiros turísticos do município de Tanguá está exatamente o Circuito da Laranja. Nesse circuito, que acontece de forma sazonal no período de safra da laranja, é possível agendar visitas a propriedades rurais, colher e experimentar as laranjas, além de comprar produtos artesanais dos produtores locais. Secretária, como esse roteiro, esse circuito é divulgado e quem quer fazê-lo, onde pode obter mais informações? É através da Secretaria de Cultura do município e através de telefone. No caso, esses eventos, esse circuito, ele é agendado pelas agências de turismo e que eles entram em contato com a Secretaria de Cultura para fazerem as reservas. Esse ano a gente já não tem mais vagas, já está tudo lotado só para o ano que vem. Qual o período em que acontece? Começa de maio, depende muito se houver atraso, a gente tem de safra, a gente precisa adiar um pouco e, no caso, a gente estende mais para o final do ano. O ano passado, a gente recebeu em torno de quase 4.000 visitantes no município, só para o circuito. Em relação a gente está falando do potencial que esses circuitos geram, né, e da questão do resgate também do turismo rural, outras denominações de origem também se desenvolveram em torno dessa especificidade da região. Você pode contar para a gente, Ludmila, alguns exemplos que podem inspirar também Tanguá e a região a trabalhar? Isso, a gente tem
e é muito, né, conhecido no Brasil a questão do roteiro do vinho, né? A gente vai para a Serra Gaúcha, para o Vale dos Vinhedos, que é uma indicação geográfica, né? Modalidade de denominação de origem e também indicação de procedência. Eles têm um roteiro turístico muito bem estruturado. A própria banana de Curupá também já tem, a goiaba de Carlópolis também, eles recebem turistas. O queijo canastra, os queijos de Minas Gerais, que têm a indicação geográfica, eles também estão trabalhando essa questão de roteiro turístico. Então, assim, você vê. E eles agregam também, além do produto da indicação geográfica, eles agregam a questão de vivências locais, dos produtos locais. Então, assim, gera a questão de todo o desenvolvimento daquela economia. Que é uma tendência hoje do turismo, né? O turismo de experiência, de você poder viver como um local e entender como funciona aquela dinâmica. Que acaba sendo também uma oportunidade de diversificação para os próprios produtores, né? Trabalharem essa coisa de receber os turistas na sua casa, mostrar um pouco de como é o dia a dia de um produtor de laranjas e poder trabalhar mais essa questão. Agora, isso também gera a possibilidade de abertura de novos mercados, né? De um desenvolvimento da exposição maior desse produto no mercado nacional e internacional. Esse tipo de relacionamento já vem ocorrendo? Isso já está sendo trabalhado? Já, a Secretaria tem recebido vários contatos, até mesmo o SEASA de Minas Gerais nos procurou querendo o produto, até mesmo porque provavelmente deve ser por conta, né, já desse trabalho que a gente vem realizando. A gente tem tido também muitas procuras a respeito de compras de terra. O pessoal está querendo vir, já começou já essa especulação, né, devido a esse projeto. Então, assim, a expectativa é sim do crescimento da região de Tanguá, englobando os demais municípios. Então, é aguardar mesmo para a gente poder ver e muito trabalho, muito trabalho. A gente tem que aumentar a nossa produtividade porque demanda a gente tem, só que a gente precisa estar preparado para atender essa demanda. E nisso é que entra também essa questão da inovação, das tecnologias sendo trazidas para o campo para poder aumentar essa produtividade, né? E aí, estarem todos reunidos, todas as instituições em torno desse selo ajuda também a potencializar isso. Com certeza. Agora, em relação especificamente ao selo, como isso vai ficar visível para o consumidor da laranja dessa região? Esse selo, ele tem as normas, né? Terá normas para utilização pelos produtores naquele caderno de especificação técnica. Ali ela diz como essa laranja é produzida e como, né, a forma de obtenção e inclusive de utilização desse selo e o controle desse selo, para saber se esses produtores estão realmente utilizando, estão fazendo, né, todas aquelas regras que foram estabelecidas por eles próprios, né, se estão sendo cumpridas, e ali um grupo de controle irá verificar se essas regras foram estabelecidas, aí sim o produtor poderá usar esse signo distintivo que foi dito pela Alessandra. Então, isso daí vai ser colocado em apostos, a gente não sabe se vai ser em sacolas, se vai ser em caixas, como é que isso vai ser colocado para o produtor, porque eles também têm a questão da venda, né, no varejo, tem também no granel, então assim vão ser, né, várias formas de colocação no mercado, de disposição desse produto no mercado, mas vai ser sempre com aquele signo distintivo já elaborado e já aprovado pela associação, e espero que isso daí esteja em todos os mercados aí para todo mundo. A questão da rastreabilidade também, né, Luz? Que é um ponto importante que a gente vai estar trabalhando também com QR Code em cada, para você saber de onde vem o produto. Então, é importante. E nesse processo... E propriedade, produto e propriedade. O QR Code vai vincular diretamente a propriedade. A gente, nessa partida, a gente citou lá no início 830 produtores, mas esse número é um número geral de produtores da região. Agora, todo esse processo, a gente está falando de uma distinção também e de seguir regras estabelecidas nesse dossiê. Quantos produtores já estão envolvidos nesse processo inicial? A gente tem esse número? Olha, exatamente,
tenho como responder pelo município, pelo trabalho que a gente vem realizando e os produtores que estão ligados à associação, que são os associados. Estaria mais ou menos em torno de uns 60 produtores. E o legal, o bacana é que quando a gente iniciou o processo, o projeto em 2017, o número de produtores eram bem menores. E a cada reunião que se passa, aí a presidente da associação fala, olha, já tivemos mais associados das outras regiões, as outras regiões estão vindo. Então, assim, eles estão vendo que esse projeto é um projeto de incentivo, é um projeto de desenvolvimento, de fortalecimento da citricultura e que precisa desse corpo, dessa massa. Então, assim, eu acredito que daqui mais um tempo, quando, né, que a gente precisa ganhar mais confiança desses produtores e até mesmo é um investimento para eles. E nem todo mundo está com essa possibilidade de investir nesse momento, mas daqui a pouco, eles seguindo as regras, né, eles estando já conscientes, eles podem partilhar da indicação geográfica, que é muito bacana dizer isso aqui no programa. A indicação geográfica é uma ferramenta coletiva. Você não precisa estar associada para fazer uso do selo de indicação geográfica, mas você precisa utilizar as regras e ter aquele controle. Se aquele controle, né, que é o Conselho Regulador, se ele chegar lá e falar assim, não, você não é associado, mas você seguiu as regras e sua laranja e está condizente aqui com as laranjas que nós determinamos como a laranja da indicação geográfica, e essa pessoa, esse produtor, tem o direito ao uso do selo da indicação geográfica. Então, assim, é uma ferramenta para toda uma região delimitada, que a gente fala, a indicação geográfica. Qualquer produtor que esteja dentro dessa área delimitada, ele pode usar esse selo. Basta ele seguir as regras e fazer parte do controle. E isso, certamente, para a região de Tanguá, né, e todos esses municípios, representa também um resgate importantíssimo, até por conta de todo o histórico que a gente vem atravessando, né, desse poder do petróleo, né, de uma discussão da refinaria que ficou indo e voltando várias vezes no projeto e que desmobilizou também uma parte importante, né? A senhora citou aqui essa questão da especulação que retorna, mas agora para um olhar de produção e que durante muito tempo ocorreu também por conta do petróleo. Então, assim, trazer também essa diversificação econômica, falar sobre todos os potenciais de desenvolvimento regional que a gente tem no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente é muito importante, né? Falar que sim, que o Rio de Janeiro tem agricultura, tem potencialidade, sim. Não é só o gás, não é só o petróleo. Nós temos potencial, nós temos agricultura no estado do Rio de Janeiro. Isso tem que ser lembrado, porque nós temos políticas públicas voltadas para todas as esferas, menos para a agricultura. Não tem aquele olhar voltado. Vamos ter aqui um fundo de agricultura para poder dar um suporte para a agricultura. Não temos, mas você tem fundo do meio ambiente, você tem fundo para a saúde, você tem para todos os outros, menos para a agricultura. Então, esse resgate da citricultura no estado do Rio de Janeiro, principalmente nesse momento, é muito importante. A gente está retomando isso. A gente já teve outras fases, né, que já eram no Rio de Janeiro, no caso, começou em Nova Iguaçu, há bem anos atrás, mas assim, há décadas atrás. Mas assim, hoje a gente está retomando isso, é muito importante. E mostrar, sim, o Rio de Janeiro tem capacidade, o Rio de Janeiro tem agricultura para ser mostrada e que fica assim, e que muitos não sabem. Então, essa vai ser uma forma da gente estar levando o nome do estado do Rio de Janeiro na citricultura, através da indicação geográfica da laranja. E que é muito interessante porque quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da produção agrícola, né, a gente está no segundo maior mercado consumidor do país. Então, a proximidade, a gente falou 1 hora da capital, quer dizer, da maior concentração populacional. Então, assim, tem todo um espaço aí de desenvolvimento e de valorização também do que é produzido no território fluminense. Então, a gente vai continuar acompanhando esse tema. Infelizmente, o programa chegou ao fim. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Ludmila. Obrigada. E obrigada a você que está aqui seguindo a gente. Você já conhece o nosso podcast Rio em Foco? Isso mesmo. Agora, além de assistir o programa, é possível também escutar esse e outros programas Rio em Foco nas principais plataformas digitais. Vai lá. E não deixe de seguir a gente no canal do YouTube. O endereço está aí na sua tela. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.